Olá pessoal, na história nós tivemos muitos papas moralmente reprováveis. Alexandre VI e Bento IX, eles são exemplos. Já Pio II pode ser considerado um exemplo de superação. Ele teve uma juventude e o início da vida adulta moralmente desregrada, embora fosse desde cedo um intelectual respeitado. Nesse vídeo, vamos tratar da vida de Enéas Piccolomini, também conhecido, e mais conhecido na verdade, como Pio II. Esse papa ficou famoso por ter escrito um conto erótico que ficou extremamente popular na Europa. O interessante é que Pio fez um bom pontificado e que poderia ainda ter sido bem melhor não fosse eleito ele numa conjuntura tão desfavorável. Acho injusto ele ser conhecido por muitas pessoas apenas pelo fato de ter escrito um conto visto por muitos como pornográfico. Então vamos lá. Enéas Silvio Piccolomini nasceu em Corsignano em 18 de outubro de 1405. Fazia parte de uma família nobre, mas decadente. Desde jovem se interessou pelos livros, tornando-se escritor. Estudou direito em Siena. No ano de 1432 passou a trabalhar para o cardeal Domenico. Foi autor de diversas obras, como Comentários, que foi a única autobiografia já feita por um papa. Outro livro seu, mais famoso, foi História de Dois Amantes, publicado em 1467, que contava a saga de Lucrécia, mulher casada com um homem mais velho, e Euralus, que se conheceram no funeral e começaram um tórrido romance. Tal livro era ilustrado com gravuras eróticas. O interessante é que o conto é baseado no caso de amor real envolvendo o chanceler Sigismund e a filha de Mariano Sozzini, professor de direito de Piccolomini na Universidade de Siena. Esse conto ficou muito famoso na Idade Média. Sem dúvida alguma, Piccolomini era uma pessoa à frente do seu tempo. Tinha uma mente liberal quanto aos costumes. Foi professor em Florença e em 1435 teve um filho. Destacou-se como poeta, tendo chamado a atenção do rei Frederico III, que acabou o convidando para trabalhar na corte. Até a idade de 40 anos, conduziu uma vida devassa, semelhante à de outros humanistas do seu tempo. Quando sofreu uma grave doença, aproximou-se da igreja. Em 1446 foi ordenado presbítero. Foi nomeado bispo de Trieste pelo Papa Nicolau V. Depois foi bispo de Siena, tendo recebido o título de cardeal em 1456. Em 1458, o Papa era Calixto III, que era extremamente impopular em virtude do nepotismo. Após a sua morte, começou uma revolta em Roma. Foi nesse clima que o conclave de 1458 iniciou. O candidato mais forte no conclave era Domenico Capranica. Por ironia do destino, ele veio a falecer 2 dias antes do início da eleição. Em 16 de agosto começou o conclave, ocorrendo a primeira votação no dia 18. Os mais votados foram Piccolomini e Calandrini, com 5 votos. O cardeal francês de Hauteville iniciou uma intensa campanha pela sua própria candidatura, prometendo cargos. Ainda nesse dia 18 de agosto, ele tinha conseguido negociar 11 votos no total de 26. Mas um desafeto de Hauteville passou a agir. O cardeal Pietro Barbo reuniu todos os outros cardeais italianos, exceto Prospero Colonna, e propôs que eles concentrassem os votos em Piccolomini, a fim de evitar a eleição do francês. Não se sabe bem que outras ações foram perpetradas por Barbo, mas na votação seguinte, o francês só teve 6 votos. 5 dos seus eleitores o traíram. O cardeal Piccolomini já teve 9 votos. A ação de Barbo estava fazendo efeito. Rodrigo Borgia, futuro Papa Alexandre VI, após esse escrutínio, anunciou mudança de voto para Piccolomini, seguido pelo cardeal Tebaldo. Piccolomini se aproximava do número mínimo para a eleição. Faltava apenas um voto. Foi quando o cardeal Colonna literalmente gritou que mudou de voto para Piccolomini. Depois disso, 1 a 1, os cardeais foram declarando votos a Piccolomini, que acabou sendo eleito por unanimidade. Pio II caracterizou-se como um pontífice humanista que fomentou a literatura
tendo condenado à escravidão dos recém-batizados que vinham da Etiópia através de uma bula que considerou esse tráfico criminoso. Providenciou a reurbanização da sua cidade natal, Cossinhânio, que passou a chamar-se Piensa, em sua homenagem. Logo no início do seu pontificado, tentou organizar uma cruzada contra os turcos na Europa. Acontece que a empreitada encontrou resistência em face dos seus custos e a cruzada não se realizou. Pio II sentiu um crescente aumento da força dos concílios em detrimento da do pontífice, o que fez com que publicasse em 1460 a bula Execrabilis, que condenava a possibilidade de qualquer apelação aos concílios contra o Papa. Pio não conseguiu implantar as reformas moralizadoras na Cúria que ele queria. A Cúria, na época, ela sofria de muita impopularidade em virtude dos seus desmandos. O Pio faleceu em 15 de agosto de 1464, sendo seu pontificado reconhecido como um dos mais respeitáveis da história, embora tenha falhado na conversão dos turcos. O Papa Pio II bem demonstra como uma pessoa pode crescer na fé. De uma vida moralmente desregrada, tornou-se um pontífice sério e respeitado. Infelizmente, a conjuntura não permitiu que colocasse em prática algum dos seus planos de início do pontificado, como a conversão do sultão Maomé II. É isso aí, pessoal. Valeu!